Olá, vou aqui chamar a Lê. Oi, vamos esperar que a Lê tá entrando. Olá, Oi, Lê! tem uma criaturinha ali que tá quase acordando, mas tá tudo certo por aqui. Ah, então tá bom. Então, boa tarde para todo mundo. Bem-vindos aos que estão chegando aí, né? Então, hoje sou eu por aqui na página do Florescer, Carol. E estou aqui para ter essa conversa com a Lê, então eu vou me apresentar um pouquinho, daí a Lê conta um pouquinho também, Lê. Então, eu sou terapeuta ocupacional, trabalho com consultoria parental, consultoria de sono, atendimentos clínicos, e é uma alegria poder estar aqui para a gente falar um pouquinho sobre essa questão tão importante que é o sono dos bebês, isso que é tão central muitas vezes na vida das famílias, do desenvolvimento dos bebês. Né? É um tema, eu diria, bastante urgente para nós, né? E é muito bom poder estar aqui com a Letícia, para, né, a gente poder conversar, assim, né, também a partir dessa experiência materna da Lê, além de toda a experiência profissional. Conta aí um pouquinho, Lê. Olá, pessoal, né? Muito obrigada por estar aqui no evento hoje. A gente vai falar um pouco sobre as expectativas, não só com o sono dos bebês, mas eu acho que as expectativas que temos com crianças no geral, né? Com ser mãe, estar inserida, né, nessa loucura que é criar filhos, né, Carol? Uhum. E, e eu vou dividir um pouquinho, né, da minha experiência com a Cacá e com o Caio, que são experiências muito diferentes. Eu sou psicóloga, sou especialista em psicologia da maternidade, sou doula e consultora em disciplina positiva em desmame gradual e do sono. Embora eu ache um desafio trabalhar com sono, é um desafio porque as expectativas da família geralmente são muito altas, né? De que aquele bebê vai dormir 12 horas, e como é que é os livros? Como é que prometem? 12 horas, 12 horas de sono contínuo, alguma coisa assim. Tem Aham. livros É. que inclusive tem esse nome, né? Faça seu E- bebê dormir 12 horas seguidas em 3 dias, em uma semana, isso né? aí. Uma coisa assim. Exato. Então é um desafio quando você se propõe a pensar o sono do bebê fora desse eu te prometo então que vai dormir tantas horas a partir do primeiro dia que você fizer o que eu te falar. E eu tenho muito para contar nisso, porque eu sofri muito com a Catarina, foi muito difícil, ela acordava 9 vezes na noite. Eu tentei consultoria do sono, eu tentei vários livros. E aí, quando ela já dormia a noite inteira, eu fiz o curso, né? Que inclusive a gente está aqui fazendo essa live e tem um propósito que a gente quer formar mais consultores do sono tão humanos e com esse olhar tão atento para a família e para a criança, como a gente foi formado, né? Com o curso que a gente fez. Carol Uhum. fez aí, a minha companheira de curso, é quem eu indico quando eu não quero ver ou quando a agenda tá cheia. É, e aí a gente se propôs a fazer essa live para vocês conhecerem um pouco do que a gente pensa sobre sono Uhum. e do que a gente acredita, do que é o nosso papel como consultoras, né, Carol? Com certeza, e acho que você traz uma questão aí, né? Já falando um pouco dessas expectativas, né, Lê? Assim, que é um pouco o tema da nossa live, né? Entre expectativas e possibilidades aí.
né? Que assim, em primeira instância, né, eu dizia esse tema tão importante e, né, quando comecei a estudar mais profundamente o sono, eu disse assim, nossa, gente, como não estudava o sono mais profundamente antes, porque assim, um dado, né, que pode parecer banal, mas que é central, que é assim, bom, nós dormimos um terço do nosso dia, né? Ou deveríamos dormir aí próximo disso, né? Algumas pessoas precisam de um pouquinho menos, um pouquinho mais, mas um bebê dorme muito mais que isso, especialmente nos primeiros tempos da vida, né? Então a gente vai estar Gente, ali Caio passou 3 meses dormindo. Ele passou literalmente dormindo. 3 meses dormindo. É, Daí, se não cuidasse do sono, a vida toda dele tava relegada à falta de cuidado, né? Porque se ele tá aí não, pois dormindo, é. se a E gente não. Catarina passou 3 meses da vida dela chorando. Ah, sim, porque provavelmente, né, precisava tanto dormir, vocês precisavam tanto dormir, né? E isso já era muito sofrimento mesmo, né? Além de todo o estresse físico, né? Todo o impacto psíquico que é, né? Não estou conseguindo cuidar do meu bebê, né? Então, acho que passa muito por esse imaginário, assim, né? De que está localizado em quem cuida um poder absoluto, né? De fazer o bebê dormir, de fazer o bebê mamar, de fazer o bebê chorar, né? Deixar de chorar, enfim, né? De que está nas nossas mãos, né? Assim, uma possibilidade de um controle de tudo isso, né? E acho que muitas vezes se trata de que a gente ainda precisa avançar nisso de ver o bebê e a criança pequena como um sujeito, né? Que sim, que precisa imensamente dos nossos cuidados, mas que é um ser que tem já, né, algumas características que vão apresentando ele para nós, né? Alguém que é diferente de nós, né, Lê? Eu acho isso bem bacana de se falar, né? Porque a gente costuma dizer aqui em casa que a gente tem água e vinho, porque a Cacá até hoje, ela tem 3 anos, ela acorda de manhã mal-humorada. Ela pode ter dormido 15 horas à noite, ela vai acordar mal-humorada. E o Caio, ele pode dormir 30 segundos que ele acorda rindo. Tipo, ele acorda sempre rindo, ele tá sempre de boa, assim. Então, parece que não é a mesma mãe, né? Porque eu já sou diferente, passada, vivida a experiência dela, eu sou uma mãe diferente para ele. Mas ele é outra criança, porque ele nasceu assim, gente. Tem gente que odeia acordar, e tem gente que Uhum, ama a vida e acorda sorrindo e é feliz sim. todos os dias de manhã. Aquela pessoa que abre a janela às 6 horas da manhã e diz: Bom Que dia, dia vida. lindo! É o Caio. E a Catarina, tipo assim, um dia por quê? Quer dar bom dia, não. Bom dia, E tudo porque bem, só se né? quer Porque acordar. é tipo isso. Cada pessoa vai ter seu jeito e os bebês, eles já demonstram isso, né? Tem uns que têm um pouco mais de resistência ao sono e precisam um pouco mais da nossa ajuda para dormir. E tem bebês que dormem em qualquer. Não, Caio é impressionante. Se a gente põe ele no silêncio, ele não dorme. Mas se ele estiver gritando na cabeça dele, ele dorme, né? Porque a irmã dele grita na cabeça dele o dia inteiro. Então ele aprendeu que para dormir tem que ter gente gritando. Se tá muito silêncio, alguma coisa tá acontecendo, melhor eu ficar acordado, né? Porque vai que a casa cai. Então, Sim, se ninguém tá gritando, eu preciso estar preciso estar aqui atento. preparado. É, então eu vou ficar acordado. E isso tem muito da família, né? Tipo, e ela, por outro lado, tinha que dormir no silêncio absoluto. Por quê? Porque era eu e ela o dia inteiro, não tinha ninguém naquela casa. Então, se tinha qualquer barulhinho, ela pensava, meu Deus, o que tá acontecendo? Tipo Uhum, assim, não tinha como eu fazer. As pessoas falavam assim, ah, ela não dorme no barulho. Claro que não, porque como que eu vou fazer barulho eu e um bebê o dia inteiro? uhum, Sou uhum, eu e um bebê. Não consigo acostumar ela no barulho porque eu não consigo fazer barulho. uhum. Agora ele, como já nasceu, já tem a irmã. Uhum. E essa ideia, assim, né, Lê, por exemplo, quando você diz, né, de as pessoas te dizerem assim, ah, mas faz barulho, para ela ficar acostumada no barulho, deixa a luz Você ficar entrar, batendo porque a tem. tampa da panela. Não, e assim, né, é justamente de novo, né, fica localizando em quem cuida um poder absoluto e uma necessidade de um certo, digamos, doutrinamento de tudo, né?
inclusive do sono. E acho que é importante a gente reforçar, né, assim como talvez um grande primeiro aspecto aí dessa questão das expectativas que a gente tem, o quanto a gente tem avançado, inclusive, né, do ponto de vista científico, na compreensão de um saber que já vem com o bebê, né? É, muitas vezes, inclusive, né, nos atendimentos das famílias, nos atendimentos pediátricos, existia uma certa culpabilização, especialmente da mãe, né? Porque assim, veja, se você fica triste, se você fica agitada, a mãe tem que ser o quê, né? Uma parede, assim. Não pode, né, sentir A nada. mãe tem que ser Buda, né? A mãe tem que ser um Buda. E a mãe não tá passando pelo puerpério, não, né? Ela não tá cheia de hormônios. Ela não tá vivenciando a chegada daquela criança, as inseguranças que tudo isso Uhum, traz, o uhum, relacionamento que muda. Não, uhum. o que Sim. importa é o bebê, né? Dane-se a mãe. E fica tudo desautorizado, né? Assim, para quem cuida, quando, né, cada vez mais a gente tem evidências de que esse bebê tem sim um saber, né? Tem uma potência aí, tem um algo que já vem, né, inato, que já nasce com o bebê, né? Um monte de possibilidades que vão se desenvolver sim na relação com esse outro que cuida, com a mãe, com o pai, com tantas pessoas muitas vezes que cercam o bebê, né? Mas que sim já tem algo que é do bebê, né? E que então isso precisa também ser acolhido e encontrar um lugar dentro da gente, né? Tipo de respira fundo, né? Respira fundo, porque a gente precisa conhecer esse sujeitinho que acabou de chegar, né? Assim, É, e eu queria falar bem disso, né, Carol? Essa live surgiu de conversas paralelas entre eu e a Carol. Logo que o meu segundinho nasceu, que a gente, ela falou, e aí, como é que você tá? E eu falava, gente, assim, tô fazendo tudo diferente, porque quando eu fui ter, eu pensava assim, ai, quando ele chegar, eu não quero que ele durma no peito, porque a Catarina dormiu no peito e ela acordava 15 vezes na noite. E aí ele chegou e, tipo, foi tudo por água abaixo e eu fiz tudo igual de novo. Por quê? Porque eu fiz tudo igual de novo e o resultado não foi o mesmo. Porque, ah, assim, ele é outra criança e a gente tem uma outra relação. E. Ah lá, ele tá acordando, daqui a pouco eu vou lá. Ele tá dormindo faz tempo, então ele quer mamar. São, assim, uma outra questão, assim, ela não gostava de fazer cama compartilhada. Nossa, me dava desespero dormir perto dela. uhum. E, tipo, com ele, eu acho maravilhoso, porque aí ele dorme, eu durmo, ele acorda super pouco na noite. Eu não sei quantas vezes ele acorda, porque eu tô dormindo, eu dou a teta, volto, viro pro outro lado. E no outro dia a gente acorda descansado, sabe? Só um segundo que eu vou catar ele, vocês Vai vão lá. conhecer. Eu peguei você que quer participar da live, contar que mamãe judia você. É, olha lá. Oi, Caio. Ai, Fala, você está atrapalhando a minha hora do soninho. não é, gente? A pessoa lá sossegada dormindo e nós aqui matraqueando, Lê. É, fala. Mas eu só sei dormir com gente falando na minha cabeça, tia. Eu não sei dormir com gente falando na minha cabeça. É, tá Ah, mas bem importante, né? Isso que você traz também, né, Lê, de que essa coisa, né, de fazer o mesmo e encontrar uma outra resposta. E que foi a sua história tentar fazer a mesma coisa, né? Mas que podia não ter sido, né? Mas que é interessante para a gente pensar, né? Quando às vezes a gente está inserido numa cultura em que as pessoas dizem assim. Eu crio igual, né? Bom, né? Mesmo achando que a gente faz exatamente igual, hoje você já é uma outra pessoa, né? De 2, 3 anos atrás, quando você se tornou mãe da Catarina, né? Então, tem uma outra transmissão, tem uma outra expressão, né? E tudo isso é fundamental, né? Porque são encontros aí de saberes, encontros.
de possibilidades. O Caio tá reclamando. Peraí, aí eu vou deixar o celular fixo. Aqui. Ai, essa é a minha posição de atender, praticamente. Se ajeita Ai, que mas eu te espero. Ai, mas aí tem o carregador. Jesus, não vai chegar. Oh, meu Deus. Calma aí, vai dar tudo certo. É que o Caio gosta de fazer as coisas em pé. Tá vendo? Ó, ele, diferente da Cacá, não é viciado no peito e ele gosta de balanço. Se balançar ele recusa. Ele Vamos tentar um balanço aqui. curte essa coisa do movimento. Tá ótimo, Lê. Se você estiver bem Ai, assim, a gente Jesus. tá te vendo. Show, deu certo. Então, aí e tem muito disso, né? Não sou a mesma mãe. Hoje eu sou muito mais tranquila. Tipo, ai, vai do jeito que for. Se parar de dormir, eu conserto, sabe? Todo dia eu penso, ai, acho que eu vou começar a pôr ele dormir lá na cama dele e, tipo, não deixar mais ele dormir mamando. Aí eu penso, ai, não, tô com preguiça. Continuar assim. No dia que ele parar de. A hora que ele começar a acordar 15 vezes na noite, aí eu resolvo. Porque vai que não acorda, né? Vai que, tipo, é isso. Tá Uhum. bom assim. Por que eu vou mexer nisso? Vai que. E as mães me perguntam, né, no direct lá da minha página. Ah, mas dormir no peito é associação negativa? Eu falo, olha, pra mim foi muito negativo, porque ela dormia no peito, acordava procurando esse peito, não achava, chorava, mamava e voltava a dormir. Uma hora depois, fazia a mesma coisa. Mas eu conheço gente que sempre dormiu que o filho dormiu no peito a vida inteira e a criança dormia a Tudo noite bem. inteira. Uhum, Então, uhum, assim, vamos ver como é que é o Caio, né? Eu não conheço ele ainda. A gente está se conhecendo, a gente está num processo, é uma dança entre eu e ele. Então, uhum, assim, por enquanto, ele dorme no peito, dorme balançando, dorme de 500 formas diferentes, dorme no sling e dorme. O importante é que dorme. uhum. Agora, o dia que parar de dormir, eu também, aí a gente vai procurar ajuda, né? Aí eu vou ver o que está acontecendo e a gente vai tentar resolver. Mas por Uhum. enquanto tá tudo certo. Então, acho que era muito disso que eu queria trazer para a live, né? A gente sente assim, às vezes eu conheço muitas mães que no início dessa fase de bebê se sentiam cobradas e tipo assim, ai, eu preciso fazer dormir no berço, porque senão depois vai acontecer isso, aquilo, e nossa, vai ser horrível. Ai, eu preciso seguir uma rotina de horário muito rígida. Eu tenho uma paciente muito querida. Se ela estiver vendo, ela vai se identificar, ela vai saber que é ela, em que ela diz assim para mim: foi horrível. Eu fiz um curso do sono antes do meu bebê nascer, e quando ele nasceu, eu queria que ele coubesse naquela tabela, e eu passei 9 meses da minha vida trancada num quarto escuro, fazendo aquele bebê dormir. Foi horrível. Uhum. Então, quando a gente vai falar de sono, o que eu me proponho é que não seja horrível, é que seja, pelo contrário, seja uma possibilidade de ajuda, Sim, que seja sabe? E eu leve, posso né? dizer que se eu tivesse que ficar com esse menino no quarto, às vezes eu venho pro quarto tipo 7 horas, 6h30 ele toma banho, porque 7h30 geralmente ele dorme. E às vezes eu venho pro quarto 7h30, dá 8 horas ele não dormiu, eu já tô de novo andando pra casa com ele, fazendo as coisas com ele, e aí dorme no sling, eu cabo do sling, boto em qualquer lugar e ficou. Por quê? Porque eu tenho outra filha. Não tem condição de eu ficar no quarto com ele 75 horas, porque eu tenho outra criança Uhum, uhum. para dar atenção, para brincar, que chegou da escola com saudade de mim. E aí eu vou ficar me culpando porque eu não consigo fazer a rotina XYZ que a consultora do sono me mandou. Uhum. Então, gente, a gente não é de consultora do sono, tá? Não é, a gente, inclusive eu sempre digo, né, Lê, a gente não é dono da vida de ninguém, né? Ninguém tem que nada, né? A gente tem uma função, eu diria, de dar apoio, né? De ajudar cada um a encontrar a sua própria resposta, né? É claro que a gente tem alguns balizadores, algumas coisas que a gente
vai conhecendo, né, com a prática, também com a teoria, que podem nos ajudar a pensar e dar algum suporte, né, para que cada um possa pensar a sua trajetória e tomar as suas decisões, né? Mas no fim das contas, o caminho é sempre muito singular, né? E inclusive isso, né, que você diz assim dessa sua paciente mesmo de você, né? De essa captura que acontece nas maternidades, nas paternidades hoje em dia, e na live anterior, né? Que eu e a Andrea falamos um pouco sobre o sono também, a gente falou bastante disso, né? O quanto esses discursos científicos, ou às vezes até pseudocientíficos, né, capturam e atrapalham, né, as mães e os pais, o quanto esse acesso ilimitado, praticamente ilimitado à informação, né? A gente até sempre brinca, né? Ah, vou lá perguntar para o Dr. Google, né? Porque, enfim, tá tudo disponível, né? E essa ideia que fica circulando de que informação é poder, né? Não, saber é poder. Mas existe um caminho até que a gente transforma informação em saber. Saber é quando a gente se Eu, conhe- apropria e eu, aquilo faz sentido costumo, para nós, né? eu costumo dizer que poder é autoconhecimento. Você se autoconhecer é poder, Uhum, sabe? E aí você escolher também, tipo, os preços que você vai pagar. É, sim, tipo, eu sei, por exemplo, que se eu deixar correr a coisa e não der um banho nele e tal, ele vai ficar mais chorão. Às vezes eu escolho isso, porque eu quero fazer alguma coisa com a mais velha, uhum, não quero parar para ir lá dar banho e pôr ele para dormir, uhum, e aí eu escolho e ele vai chorar para dormir. uhum. E tá tudo bem, entendeu? Porque, tipo, ele vai chorar porque ele tá mais cansado. Mas eu também queria fazer outra coisa. E aí, no jogo de todos os dias eu faço do seu jeito, hoje vai ser do meu jeito, a gente se entendeu naquele momento e tudo bem, entendeu? O que eu e vejo muito dos pais é que eles não querem pagar preço nenhum também, entendeu? E sempre tem um preço. Toda decisão, qualquer que seja, tem um preço, tem uma Sim. consequência. Sim, e acho que uma coisa que a gente acompanha, né, e eu vejo isso assim muito tanto na escuta dos pais nas consultorias, quanto na clínica mesmo, né? É algo que fica circulando assim, nossa, mas eu não sabia que ia dar tanto trabalho, né? Eu não sabia que eu ia precisar abdicar de tantas coisas, né? Poxa, isso tudo é muito difícil, eu não estava imaginando. E isso, né, tem uma série de porquês, né? E talvez isso esteja dentro dessas expectativas, né? E por que que vende tanto essa ideia de faça seu bebê dormir 12 horas em 6 passos, né? Primeiro Não, porque e também é muito engraçado essa história, né? Porque assim, o Google fala tudo, mas o Google não fala o quanto que não, é difícil, né? não te conta O todas as Google, verdades. não, é a hora que você quer que o Google fala, ele não fala também, Não, né? não. Tipo assim, o povo vê o Caio gordinho assim, fala, ai, como ele é lindo, olha os olhos azuis, não sei o quê. Eu falo, quem vê olho azul não vê perrengue da madrugada, né? Gente, bem isso. Fala E assim, de quem fato, vê né? o fofinho gordinho não sabe como é difícil. Não sabe, Aham. não, que eu gosto de conversar na madrugada, gosto, é. Verdade, né? E é bem isso, né? Assim, criar uma criança dá um trabalho danado, né? Esse trabalho sem trégua, sem descanso, sem retribuição, né? É muito trabalho, né? E Ah, muitas tem retribuição. Tem, porque quando abre a boca sorri, você vê aquele sorriso banguela, você fala assim, ai, gente, eu nunca fui tão feliz. sim, eu digo, quando eu digo sem retribuição, é nesse sentido assim, né? De que desse lugar do nosso narcisismo mesmo, né? Onde a gente fica esperando aquele retorno, né? De repente, a gente vai se alimentando daquela relação com o bebê, né? E daí ele sorri, ele olha, isso vai nutrindo a gente, né? Mas o investimento que a gente faz sempre
né? Porque eu sempre digo assim, né? Eu trabalho com adoção também, né? Adoção judicial, e às vezes eu digo, mas por que quer ter um filho? Ah, porque eu gosto muito de bebê e de criança. Olha, gente, tem uma notícia, cresce. Cresce, né? Continua Deixa eu te contar um negócio. continua sendo filho, né? E daí, de repente, tá um adolescente, não dá bola pra você, diz que você é uma pessoa horrorosa, né? E a gente continua investindo e cuidando e não depende disso, né? Então, nesse sentido, o trabalho parental, né, é o trabalho mais, é, assim, genuíno de um desejo mesmo, né? Que a gente vai construindo, né? E muitas vezes, pelo fato de que a gente hoje tem famílias muito menores, de que a gente tem um processo migratório muito maior, né? Então, muitas vezes, uma mulher, um casal, enfim, né? Quem vai ter um bebê se vê um tanto sozinho, só que concretamente sozinho, né? E não só imaginariamente sozinho, né? Porque tem uma certa solidão em toda a maternidade, né? Mas hoje em dia, né, a gente tem uma solidão real, né, concreta. Muitas vezes a mulher tem um bebê e não tem mais ninguém da família na cidade, né? Ou não tem Sim, nenhum é o meu amigo caso. próximo que possa ajudar. E aí, né, Lê, dá mais trabalho Aí, ainda, né? aí foi na escola com 4 meses dentro, porque você não Aham, consegue, entendeu? Porque você tá. Só que uhum, aí também você tem que é isso, você abre mão e vai ouvir as pessoas falando assim, ah, mas é fácil ter filho, é a escola que cria, aham, aham. Sim, e porque a gente é é muito isso que você apressado vai em ouvir. julgar, né? Então, essa coisa, acho que das expectativas, elas também são muito alimentadas por essa coisa dos pitacos, né? Constantes, assim. Então, não, mas o meu fazia de tal jeito. Não, você tem que fazer assim, assim, assado, porque daí vai acontecer tal coisa, né? E aí a gente fica nutrindo uma ideia de que tem uma falha aí, né? De que se o bebê não dorme ou quando Isso tá que lá é na nosso. tabela, tá falhando. Ou eu tô falhando, ou meu bebê tá falhando, tem um problema, né? Então, a falha é nossa ainda, né? A falha é sempre da mãe. A gente se cobra, a gente se culpa. A falha é sempre nossa. Olha, onde eu tô. Atendi semana passada uma pessoa que me disse assim: Nossa, onde que eu tô errando? Ué, você tá errando na parte que você acha que você tá errando, porque assim, você tá fazendo o que dá pra ser feito, você tá seguindo o ritmo da criança, você não tá errando. Até agora você veio e ela tá bem, tá viva, tá comendo, você olha pra criança, ela tá nutrida, ela tá feliz. Você tá errando aonde, entendeu? Ah, mas não dorme os tanto que eu achei que tinha que dormir. Então, Uhum, não dorme uhum, mesmo. A minha também não dorme. Esse aqui já dorme 15 vezes mais. Mas uhum, cada um é de um jeito. uhum. Então é muito complicado se falar do sono. E quando a gente fala de consultoria do sono, fica mais difícil ainda, porque as pessoas acham que toda consultoria é igual, toda vai te entregar uma tabela que você vai ter que seguir. Ah, xixi, peraí. Eu tava aqui, trocando a fralda dele, eu ia pedir 5 segundos pra você deixar por outra, mas não deu tempo. O pessoal anda curtindo, parece que bastante essa coisa da maternidade real no Instagram, né, Lê? Eu ouvi dizer isso. Então, assim, Ah, então era isso que vocês queriam? Que ele fizesse xixi em mim durante a live, gente? Era isso que vocês estavam esperando? uma Poxa, coisa se eu assim, soubesse. vida real. Ah, que coisa, Caio. Vou Não, apro... ele dormiu o tempo inteiro. Eu falei, podia ter dormido só Só um mais pouquinho. meia hora a mais. Mas é isso aí, gente. Ele queria acordar, participar da conversa. Vou aproveitar para ler uma perguntinha aqui, Lê, que está no chat, da Flávia, que ela tá dizendo que o bebê dela, com 2 meses, começou a dormir 6 horas seguidas à noite. E hoje, com 5 meses, ele tá acordando de hora em hora. E aí, assim, né, lendo essa pergunta da Flávia, né?
Eu acho que é bacana que isso tem muito a ver com nossas expectativas, né? E uma das expectativas que eu vejo muito trabalhando com a consultoria de sono, e é uma das coisas que a gente pode ir elaborando junto, né? Porque a gente está falando aqui de uma consultoria, né, de estar junto, de caminhar junto, de vamos pensar. Mas como a Lê diz, né, qual o preço você está disposta a pagar, né? Ó, a gente vai mexer aqui, talvez responda lá, né? Tudo bem, vamos apostar, vamos junto. Deu certo, deu Sim. certo. E uma das coisas que eu vejo muito, não sei se com você também os casos chegam assim, Lê, é de que as pessoas acham assim, que acertou, o bebê dormiu 6 horas seguidas, 10 horas seguidas, 12 horas seguidas, e aí para sempre ele vai ficar dormindo aquelas 12 horas seguidas e nunca mais vai te chamar de noite. No sentido assim, né, de que é um desenvolvimento sempre para cima e para frente, né? Então, o bebê ajustou o sono naquele momento e daí para sempre o sono vai ficar ajustado, né? Quando a gente vê que é uma montanha-russa, né? Que é um caminho que sim, muitas vezes a gente precisa ajudar o bebê a se organizar, né? Ajudar a encontrar aí o jeitinho dessa relação, né? De cuidado, de construir isso junto, para ajustar algumas coisas e que isso vai favorecer, inclusive, uma organização fisiológica, mas também especialmente psíquica, mas que isso vai ser cheio dos movimentos da vida, né? E que daí de repente sai um dente, e de repente foi viajar, e de repente o bebê cresceu, aprendeu a rolar, aprendeu a andar, mil coisas, né? E aí a gente tem que ir de novo reaprendendo, reajustando. De repente a vida acontece, né? A vida acontece e aí não dorme. Pois é. O Uhum. que eu vejo, assim, também tem uma expectativa que depois dos 3 meses melhora. Ah, do meu ponto de vista, piora, na verdade. Porque, tipo, até 3 meses meio que dorme em qualquer lugar, de qualquer jeito, sabe? Aí depois eles vão ficando mais perto, fica mais tempo acordado. O peso físico é mais difícil, porque eles estão mais pesados, né? O que é Tulinho. É, ele conversa, Uhum. ele conversa o tempo inteiro comigo. Uhum. E aí eu acho mais difícil, assim. E aí tem o salto dos 4 meses, que é um dos mais difíceis de regressão do sono. Então, sim, o bebê acorda mais após os 4 meses. Se ele dormir a noite inteira, pode esperar que ele não vai dormir. Uhum. E aí a gente vai fazendo essa matemática onde se perde e se ganha e escolhas que são possíveis e viáveis para a família, né? Tipo, as famílias me procuram e falam assim: ah, mas como faz para pôr dormir no berço? Eu não sei, nunca fiz dormir no berço, não consigo até hoje. Não sei como é que faz para dormir no berço. Mas você Uhum. quer fazer na sua casa? Nós vamos dar um jeito, vamos Vamos pesquisar. Eu vou descobrir. te mandar vou te dar algumas opções. E aí você vê se dá, vê se cabe, vê se é possível. Ou não, você quer abrir mão do berço e quer tentar outra coisa. Quer Uhum. tentar a cama no chão, que é o que eu prefiro. Ou a cama compartilhada. O que você quer tentar na sua casa? O que faz O sentido que que para faz você? sentido? Eu Então, acho a que é minha essa a consultoria do pergunta, sono né? é muito assim. Hum. E eu acho que essa pergunta é muito importante, né, Leo? O que que faz sentido? Porque quando a gente tem um bebê e uma criança bem pequena, cuidado e educação são uma coisa intrincada, né? A gente está educando nesse sentido de fazendo surgir, né? Cuidando, né? Prestando os cuidados e no começo muitos cuidados corporais, né? E a gente não está aqui é, assim, minimizando, né, o quanto é desafiador um bebê acordando de hora em hora. E sim, tem caminhos possíveis, né? Por isso a gente faz consultoria de sono, né? E por isso a gente deseja que Exato. outros profissionais possam também vir com a gente construir algo que seja desse caso a caso, né? De olhar para cada bebê, para cada criança, para cada família e construir possibilidades, porque é muito difícil mesmo, né? Então, talvez o que a E não gente. tem nada de errado, né, Carol, em pedir ajuda e passar por uma consultoria do sono. Porque eu vejo também muito na internet, né? Ai, que absurdo!
Porque as Aham. consultoras do sono não respeitam o tempo do bebê. Essas Porque, tipo, adestradoras. não, é a Ah, adestradora eu do já, sono, aham, eu já não sei. vi isso. Aham. E aí, assim, gente, o negócio é o seguinte: você tá feliz dando peito a madrugada inteira, acordando de hora em hora, e, tipo, é possível, você não trabalha no outro dia, não trabalha assim, com horário pro chefe e tudo mais, porque trabalhar, você trabalha, depois que você tem um bebê, você trabalha 24 horas por dia, né? Mas se você tá bem, você tá feliz, todo mundo tá satisfeito na sua família, bora lá, continua assim. Igual eu tô aqui com o Caio, entendeu? Tá dormindo no peito, tá dormindo comigo, tá assim, dorme, acorda a hora que quer, e a vida tá seguindo e a gente tá feliz assim. Mas se você, como eu vivi com o Kaká, tá quase enlouquecendo, sabe? Se você tem raiva da sua criança, se você acha que você não é feliz, se você acha que você é uma péssima mãe, que seu filho tá quebrado, você pode contar com a ajuda de alguém. Você pode ter uma consultora do sono que vai ser diferente. Não vai ser aquela lá que vai te dar a tabela e nunca mais olhar na sua cara. Mas que vai caminhar junto com você, que vai te dar o apoio que você precisa, que vai te ouvir e vai falar assim, viu, tá tudo bem com você e com seu bebê. A gente Uhum. vai ajustar só isso aqui, vai ajustar ali, devagar, dentro do seu tempo, com a capacidade que você tem com aquilo que a tua família acredita e funciona. Aí eu acho super bacana, sabe? Uhum. É um recurso que você pode ou não utilizar. Então, Uhum. vamos perder medo das consultoras do sono, gente. A gente não adestra nenhum bebê. Olha lá, o meu tá feliz aqui, ó. Você é feliz, Caio? Você é uma criança feliz? É feliz? Você tá sendo adestrado? Dê o seu depoimento. Dê o seu depoimento. Dê o Conta depoimento, Caio. tudo, Caio. Eu acho que é um pouco, né, assim, retomando até o que eu conversava com a Andrea na outra live também, né, de que existe um caminho do meio entre, assim, ai, aceita tudo, aceita seu bebê dormir, né, dormindo e chamando de hora em hora, aceita que você vai ter que passar 3 anos acordada mesmo, em privação de sono, porque é isso aí, né, assim, esse faça seu bebê dormir em 6 passos, 12 horas seguidas, né? Não, não é nem E lá outra nem coisa, a cá, gente tá né? falando de um bebê de 3 meses, ó, que faz cama compartilhada e acorda e tal. Mas eu não posso garantir para vocês que vocês vão falar comigo daqui um mês, daqui dois, e vai estar do jeito que tá agora, ou eu vou ter mudado alguma coisa. Tipo assim, não posso garantir nada, porque primeiro que vai mudar, que vai para a escola com 4 meses. Então já entra uma outras pessoas minando, outros jeitos de fazer. Uhum, Vai mudar porque ele vai crescer. Então, assim, quando a gente fala em consultoria do sono para bebês, a gente fala de diferentes momentos desse bebê, diferentes idades desse bebê. Esse cai. uhum, Calma aí, aguenta mais um pouco. E, e uhum. a gente vai lidando com essas diferentes fases, né? Eu atendi a idade dessa mãe, isso, para ficar, cortou um pouquinho, para ficar com essa criança no colo o tempo inteiro. Então, assim, se não tá bom Uhum. para você. Sim. Uhum. Lê, para mim interrompeu bastante agora a sua transmissão. Não sei se foi só para mim aqui. Se o pessoal puder dar um okzinho aí no chat para a gente saber se está transmitindo, se está ok. Mas a Joyce falou que também não estava dando para ouvir, que estava cortando bastante. Vamos ver se estabiliza agora, mas acho que, né, enquanto a Lê vai
vai retornando, né? De que se trata um tanto disso, assim, né? Do que a gente está desejando viver nessa relação, né? Claro que a gente tem aí alguns parâmetros, mas tem muito mais a ver com o que causa para cada um, né? Estar cuidando de um bebê. A Lê tá colocando aqui que caiu, daqui a pouco acho que ela já volta. Mas disso, né? Do quanto é possível e é importante pedir ajuda. Inclusive, às vezes, para alinhar as nossas expectativas, pensar em novas possibilidades, porque essa questão do sono, ela está sempre atrelada a um cuidador que não está dormindo bem, que está em privação de sono. E estar sem dormir afeta todas as nossas capacidades, né? As nossas capacidades cognitivas, as nossas capacidades físicas, a nossa organização psíquica. Então, por isso, muitas vezes a gente diz assim, né? Às vezes eu atendo as famílias que falam assim, que só um pouquinho, gente, vou chamar ele aqui de novo. Tô chamando. Eu li muitas coisas na internet, eu sei muitas coisas disso que você me contou, e ainda assim não consigo achar um caminho. E porque muitas vezes a gente precisa de um olhar com um pouco mais de Oi, gente, perspectiva, será que né? sou só De eu? alguém Até que agora está sem me olhando falar. de um lugar um pouco mais distante para o cenário, para fazer algumas perguntas para nos ajudar a pensar nessas possibilidades. Né? Porque muitas vezes é Vocês estão disso que me se vendo? Agora trata. vocês me Muitas veem, eu não vezes vejo a gente ela, como está é que ali no olho do tá? furacão e aí a gente Agu, não consegue resolver mesmo tendo muitas informações, né? Vamos ver aqui se a Lê consegue entrar. Lê, já te chamei. Chegou aí meu pedido? Convidar de novo. Então, acho que até voltando um pouquinho, né, para o que a Flávia coloca ali no comentário, é disso, né? Sim, essas coisas podem acontecer, né, com um bebê, especialmente da idade que você está comentando, como a Lê falou, pode ser um salto de desenvolvimento e podem ser muitas coisas. Né? E muitas vezes pequenos ajustes, ajustes simples, um apoio, né, uma acolhida desse momento, podem fazer toda a diferença e ajudar a retomar, né, um caminho assim de mais saúde no sono, de uma relação melhor para todos, né? Porque a questão é que quando um bebê não dorme bem, né, não dorme bem no sentido de uma quantidade, de uma qualidade de sono, isso impacta a vida de todo mundo, né? De todo mundo que está em torno desse bebê. Deixa eu ver se agora ele chega de novo aqui na nossa conversa. Eu acho que essas coisas assim são fundamentais para que a gente possa tirar essa acolhida e orientação profissional, né? É, dessas questões de sono e de todas as outras, de um lugar onde alguém sabe mais,
do seu bebê, da sua história, da sua trajetória, da sua família, do seu caminho, do que você mesmo, né? Quando a gente fica assim destituído, né, dessa, dessa possibilidade de criar o nosso jeito de fazer acontecer, de fazer dar certo. Tô te chamando também, Lei, acho que não tá chegando. Opa, acho que agora vai dar. Volta, Lei. Só um pouquinho, gente. Tô tentando aqui receber a Lê, não tá chegando. Talvez seja a conexão mesmo, né? A conexão da Lê caiu, a gente está tentando restabelecer para quem está entrando agora, mas a gente pode ir conversando por aqui. A gente também já andou aí um percurso, né, de quase 50 minutos. Já conversamos um pouco. Se alguém tiver mais alguma questão que queira colocar no chat, oi, Lê, não tá dando? Tô te convidando de volta. Poxa, não sei se ele vai conseguir voltar, hein, Lê? Então, a gente pode seguir mais uns minutinhos para ver se a Lê consegue entrar. Tentar de novo. Mas, então, acho que é um pouco assim desse cenário, né? Que a gente vê acontecendo hoje, né? De muitas famílias em privação de sono, de muitas mães sofrendo, é, né, por essa ideia de que estão fazendo algo errado e que por isso seu bebê não dorme, né, e que existe um certo e errado absoluto, né, e que de alguma forma todos os bebês deveriam corresponder, né, a determinados estímulos. E uma boa consultoria de sono, ela pode ajudar, né, a olhar para para essas realidades, olhando
o que cada um está construindo, né? Como cada bebê é, tô te aceitando, Lê. Como cada bebê como é cada mãe com o seu bebê, né? Mesmo como a Lê dizia, né? Ela é mãe de dois, né? E com cada um é uma construção diferente, né? Porque são momentos diferentes, porque são pessoas diferentes nessa relação. Então, tudo isso faz toda a diferença na construção de uma resposta, né? Que seja singular, que seja o caminho de cada um mesmo, né? Vou tentar de novo, ler, pelo menos para a gente se despedir. Tentar mais uma vez, senão acho que a gente se despede e encerra por aqui. A gente já está quase fechando uma hora, né? Vamos ver. Tô te mandando o convite de novo. Acho que ele não vai conseguir voltar. Mas então, Lê tá falando que ela foi jogada pra fora. Poxa vida, Lê, que coisa injusta. Mas a gente com certeza continua essa conversa, né? Assim, em outros momentos, com outras lives, né? E que estamos estamos aí à disposição para conversar antes da gente se despedir. A Joyce está colocando que o meu bebê tem 1 mês e dorme com a chupeta, que ela está tentando tirar, que, porque ele ainda não pegou a chupeta direito, deixa cair toda hora, mas acorda quando a chupeta cai. Vocês têm alguma dica, acho que seria, né? De, de como de como ficar com a chupeta? É isso, Joyce? Você tá aí? Veja, né? Como ele falou, né? A gente precisa olhar para cada caso. Existem algumas possibilidades, né? Ele é muito pequenininho. E se ele se consola com a chupeta, o que pode ser uma coisa até bastante habitual para um bebê tão pequenininho, né? Porque tem um conforto muito grande na sucção, né? É, que aos poucos, né, nesse caso da chupeta, ele vai precisar desenvolver ainda muitas possibilidades cognitivas e motoras, né? Mas às vezes, quando a família quer, né, quando é uma opção, um desejo da família, né? E aqui não estou colocando em questão, né, a indicação ou não de chupeta, né? Mas falando, né, da decisão de cada família que, enfim, vai ser acolhida, né? É que esse bebê vai aprender a pegar a chupeta, ou talvez ele aprenda que se ele colocar o dedo na boca e sugar, né, ele vai ter esse mesmo conforto da sucção, né? Então a gente teria que pensar melhor, analisar, né? De como retirar a chupeta, Joyce. Agora que chegou para mim aqui teu comentário. Então, aí a gente precisa pensar, né? É, em. Tô aqui olhando o nosso horário, ainda temos um tempinho. A gente precisa pensar, Joyce, que o sono ele vai ser sempre um processo de sugestão, nesse sentido de que todos nós vamos precisar nos organizar de alguma forma, neurologicamente, para conseguir, né, nos organizarmos para o sono. Né? Então, é,
E o bebê, né, ele tem toda uma questão, o bebê muito pequenininho, ele ainda tem toda uma questão emocional do quanto ele precisa do amparo do adulto. Então, essas sugestões que a gente vai fazendo para o sono do bebê, elas têm muito a ver com isso, né? E a sucção pode ser uma delas. Então, veja, se você quer tirar um amparo, digamos, que ele construiu a partir da chupeta, você pode oferecer outras coisas que não necessariamente sejam a sucção, né? Embora você possa optar por dar um mamar imediatamente antes de né, colocar ele para dormir ou de amamentar para que ele durma, né? Porque como a Lê falou, isso pode ser uma opção, né? Isso vai ter alguns desdobramentos, mas isso pode ser uma opção. Mas também pode ser que ele acolha outras formas de amparo, né? Como embalar, como né, as próprias cantigas, cantilenas, essas musiquinhas que a gente canta para o bebê dormir, né? Muitas vezes pode suprir essa necessidade que o bebê tem de algo para se organizar para poder dormir, né? Na verdade é isso. Então, é, penso que é algo por aí, assim, que você pode ir pensando, tá? Então, algo nesse sentido, assim, né? De um outro amparo, de uma outra substituição, né? Para que o seu bebê não fique desalentado, né? Porque não tem problema nenhum, os bebês vão precisar disso mesmo, né? Eles vão precisar ser aninhados e ser acalentados, vão precisar desse amparo do corpo do adulto durante muito tempo, né? Então, se você está tirando um elemento de organização, de alento para o bebê, você pode oferecer outra coisa, né? Então é isso. Eu quero agradecer muito, né? É uma pena que a Lê não possa estar aqui para nossa despedida, assim, no vídeo, né? Mas ela já agradeceu ali no chat e eu agradeço, né? Por mim, por ela, né? Por essa conversa que tivemos aqui hoje. Quero dizer que estamos à disposição, né? Se vocês quiserem conversar conosco em algum momento, precisarem da nossa ajuda, né, vocês podem nos acessar através do Instagram, né, do particular de cada uma, e também do Instagram do Florescer, do Soninho Meu, a quem a gente também agradece, né, pela parceria tão incrível que estamos fazendo aí em torno dessa temática tão importante do sono infantil, do sono materno-infantil, do sono das famílias que têm bebês e crianças pequenas. E mais uma vez quero reiterar o convite para que, se você né, se identificou com essa nossa conversa, se faz sentido para você a forma como nós pensamos e trabalhamos as questões de sono. Então, você está super convidado, né, a fazer parte desse curso. Todas as informações estão na página do Florescer e do Soninho Meu, né, para que você possa compartilhar dessa trajetória também conosco e oferecer um trabalho de muita qualidade, acolhida e humanização para as famílias que precisam de apoio, orientação e escuta. Fica aqui o meu abraço e o meu até breve. Tchau, tchau, até mais.